sorriso, tua paz, paraíso, caem bem com meu olhar. A nossa festa vai começar. Venha, mano, antes que o sol se vá. Me beije enquanto... Boa noite, minhas lindas, boa noite. Enquanto o Instagram está avisando, enquanto está sendo avisado também nos grupos, vamos começar. O que é amor próprio? Vamos começar o nosso movimento em minha essência. Você sabe o que é amor próprio? Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Vamos esperar o povo chegar. Tô colocando aqui o tema da nossa live. Sejam bem-vindos. Acabamos de começar. Boa noite, boa noite, boa noite, Helena. Ai, gente, que saudade. Eu adoro esse movimento. E aí, quero saber como vocês estão. Conta pra mim, conta pra mim. Ansiosas pro movimento? Ansiosas para se conectar com a essência de vocês? E aí? Ansiosas para se conectar com a essência, para saber o que está acontecendo aí na vida de vocês, o porquê que vocês ainda não estão tendo os resultados que vocês querem? Quais são as crenças aí que estão limitando vocês a chegarem nesse resultado? Vamos identificar? Você quer saber o que é realmente ter amor próprio? Porque, como eu falei, a vida inteira nos foi cobrado. E eu vou explicar para você como que funciona todo o processo de transição até você ter amor próprio. Então, se você quer saber o que é amor próprio e como tê-lo, a partir de qual é o momento... Você sabia que, por exemplo, o primeiro ciclo do amor próprio, ele vem no processo gestacional? Então, se você quer saber mais profundamente como reprogramar isso tudo, fica aí com a gente. Não sei, Bianca, não sei. Boa noite, minhas lindas. É bem desafiador. Mas que a gente possa, né, compartilhar aí esse conhecimento com mais pessoas. Tem um aviãozinho aqui. Vamos mandar para as nossas amigas para que a gente possa juntas realmente fortalecer mais ainda essa nossa união. Então, compartilha com as amigas de vocês. Chama aqui e fala assim, olha, você quer saber o que é ter amor próprio? Você quer realmente poder multiplicar aí todo esse conhecimento, né, expandir tudo isso? Então já manda aqui, ó. Tô mandando também aqui para algumas pessoas, avisando que a gente já está ao vivo, tá? Façam o mesmo. Trabalhem aí pra gente poder compartilhar esse conhecimento e salvar o máximo de mulheres possíveis, tá? Então compartilha aí para que a gente possa salvar essas mulheres e saber exatamente o que é amor próprio. Chega de ficar com dependência emocional, chega de ficar querendo saber apenas o que o outro tem ou deixa de ter. Bora lá descobrir o que a gente é capaz de ter, o que você é capaz de conseguir, tá bom? Como eu sempre falo, minhas lindas, eu peço para que vocês tragam papel e caneta, tá? Porque o que eu faço de diferente? Eu faço de diferente o seguinte, no Movimento em Minha Essência, a gente vai trabalhar como se fosse uma mentoria, tá? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, a Sheila, que é minha paciente, linda, né? Então vocês vão perceber que aqui na live eu vou fazer como se fosse realmente uma aula, tá? Então eu quero que vocês tenham aí o despertar da consciência de vocês. Então, bora lá colocar tudo em prática, aquilo que eu vou falar aqui, para você descobrir de verdade o que é ter amor próprio, da onde vem, porque muitas vezes a gente fica lá, só se chicoteando, se cobrando, mas não tem uma pessoa que nos dá uma direção, aonde a gente consegue identificar o que realmente é, como que eu faço para desenvolver isso. Você sabia que o amor próprio ele é dividido em 3 fases, tá? A primeira dela a gente adquire através do processo gestacional. Então, o amor próprio, ele não vem aquela coisa assim, tipo, uau, a gente só conhece a terceira, né? A gente conhece muito bem a terceira fase, que é a fase que todo mundo nos cobra nessa terceira. Mas na primeira e na segunda a gente não faz a mínima ideia. É um processo de desenvolvimento, é um processo onde você vai aprendendo. Eu quero saber se vocês já baixaram o e-book, né, do Amor Próprio em Minha Essência, exatamente, que lá tem tarefa, ele é gratuito, o link dele tá lá na minha bio, tá? Só você clicar lá no link da Linktree e lá você vai conseguir ter acesso a essas informações. Então,
Baixa lá, a gente vai disponibilizar a segunda parte do e-book durante o movimento que vai ocorrer essa semana, que é o movimento do Amor Próprio e Minha Essência, para você conseguir se conectar com a sua essência, saber quem você é, tirar aí todas essas camadas que foram implantadas em você ao decorrer da sua vida. Então, se você está tendo problemas hoje de conseguir o emprego que você quer, se você está tendo problemas hoje de conseguir ter um relacionamento do jeito que você quer, ou de se relacionar com alguém, ou de sair de algum relacionamento, de esquecer algum tipo de ex, tá? Qualquer coisa nesse sentido, continua com a gente aqui na live até o final. Pega papel e caneta para você saber como resolver isso de uma vez por todas, tá? Porque o amor próprio, ele muito nos é cobrado, mas muito pouco é nos ensinado, né? Pelo menos eu tive isso dentro da minha criação, e eu vejo isso também dentro da criação das minhas mentoradas, das minhas pacientes, que quando eu pergunto para elas assim, o que é amor próprio para você? Elas falam muito do que vem da crença social, né? O que as pessoas como sociedade impõem que é amor próprio. Amor próprio é fácil, né? Amor próprio é quando você se ama. Tá, legal, entendi isso. Mas como eu faço para realmente me amar? Ou como eu faço para saber se realmente eu estou desenvolvendo e estou aplicando amor próprio? Existe uma grande diferença entre a teoria e a prática, né? Na teoria, eu posso explicar aqui para você o porquê que 1 mais 1 é igual a 2. Mas agora eu quero saber na prática. Por que se eu pego uma coisa, ponho outra, vai dar 2? Então as pessoas precisam ter essa consciência de como transformar a teoria em prática. Para isso, eu vou trazer aqui para vocês a teoria do que é amor próprio, como que funcionou todo esse processo geneticamente, como que isso foi implantado dentro de vocês, e depois vocês vão transformar esse conteúdo, eu vou ajudar vocês a transformar esse conteúdo teórico na prática. Como que você vai fazer esse processo de mutação dentro de você? Porque como eu falo, minhas lindas, eu tenho um processo de uma metodologia completamente diferenciada. Tá? Por quê? Porque eu quero criar vocês livres para vocês voarem. Eu quero criar vocês sabendo resolver todas as situações da vida de vocês. Então você percebe que quando você não tem amor próprio, você aceita qualquer salário. Quando você não tem amor próprio, você aceita qualquer relacionamento, qualquer pessoa, seja familiar ou amigo ao seu lado. Por quê? Porque com a falta do amor próprio, você acredita que você aceita aquilo. Você acaba diminuindo cada vez mais o seu valor. Tá bom? Então eu vou dar boa noite aqui pro pessoal que entrou. Boa noite, Giovana, Fabiana, Amanda, Indaiara, a Nath. Quem mais tá aqui? Boa noite todas, assim, ó. Larissa, sejam muito bem-vindas. Eu quero saber se vocês já me conhecem ou se vocês acham que é uma doida que abriu aqui a live e começou a falar do nada. Bem, para quem não me conhece, eu sou Bianca Costa, sou terapeuta e eu sou especialista em mulheres, tá? Eu não tô aqui falando simplesmente a parte da teoria, não, tá? Eu sou um avatar transformado, eu sou uma pessoa que passou por síndrome do pânico, dependência emocional, depressões, crises de ansiedade. Eu tive todos esses complexos ao decorrer da minha vida. E como eu tinha esse processo de dependência, o que eu sempre fazia? Eu sempre entrava dentro de um relacionamento. Pra quê? Porque aquele relacionamento, aquela pessoa vai me fazer feliz. Devido ao quê? Devido a uma carência que eu tinha dentro de mim que eu não sabia, tá? Eu tenho hoje, vou fazer 32 anos e desde os meus 14 anos eu sempre namorei. Eu fiquei 3 anos em um relacionamento, saí, fiquei 1 ano solteira, depois entrei em outro de 6, depois em outro de 5. Ou seja, eu nunca tive aquele momento de solteirice, né? Eu sempre fiquei dependente emocionalmente de alguém pra me fazer feliz. Alguém já passou por isso? Alguém aqui tem essa crença de que você só pode ser feliz se você está dentro de um relacionamento? Se você estiver amando alguém, se alguém estiver te amando, se você estiver ali casada, namorando? Vocês já passaram ou conhecem alguém que tem essa crença? Pois bem, essa crença se chama dependência emocional. Você está terceirizando as emoções, você está terceirizando as suas responsabilidades. Então é muito... Aí, ó, o povo já começou, ó, eu... Então, é muito difícil sair desse ciclo sozinha, tá? Então, com total isenção de julgamento, eu dou umas puxadas de orelha, tá? Exatamente porque eu quero trazer vocês para a realidade. E eu não tô falando só de teoria, eu não tô falando só o que eu levei ali uma vida inteira estudando. Eu estou falando pelo aquilo que eu realmente passei. Então, eu sei o quanto que é difícil. Você termina um relacionamento e você simplesmente acha que o que eu vou fazer da minha vida?
né? Ou você fala assim, poxa, de novo, eu tava indo tão bem, eu pensei que ia dar certo, e aí você começa com aquela pessoa e dá errado, e você já se sente a pessoa mais horrível do mundo, indigna de se sentir amada, indigna de ter um relacionamento de valor. É muito complicado você passar por esse processo. Então, o que eu tô passando aqui pra vocês? Eu tô falando desde o comecinho, tá? E até o final da semana a gente vai trabalhar todo esse ciclo para você conseguir compreender o que tá acontecendo aí na sua cabeça. O porquê que você sempre entra e sai de relacionamentos falidos. Por que os relacionamentos sempre começam, às vezes, um mar de rosas e terminam horrível. Por que sempre dá errado com você? Por que você é sempre a pessoa que tem o dedo podre? Por que as coisas nunca dão certo com você? Exatamente por causa desse contexto. Porque quando a gente não tem um amor próprio, a gente aceita menos que isso. Mas esse é o processo final. É aquilo que todo mundo sempre te cobra. Ai, Bianca, você não tem amor próprio. Nossa, eu ficava com ódio. Eu odiava quando as pessoas falavam isso pra mim. Porque até então, na minha consciência, eu achava que eu tinha amor próprio. Né? Eu falei assim, poxa, eu me cuido, eu era vaidosa, né? Vivia fazendo ali meus procedimentos estéticos, estudava. Aparentemente eu tinha uma vida normal, como a de todo mundo. Só que isso não é amor próprio, isso é autoestima. Eu tinha uma autoestima, eu sabia do meu valor. Por quê? Porque eu investia em mim. Só que isso não garantia o amor que eu deveria ter por mim, que eu deveria ter desenvolvido por mim. Faz sentido, minhas lindas, isso que eu estou falando pra vocês? Véi, se eu estiver indo muito acelerada, vocês falam, viu? Aí, ó, Jamile falou, eu estou com depressão, isso é muito triste. Sim, é desafiador passar por tudo isso sozinha. Eu sei o quanto é. Porque quando eu terminei os relacionamentos, eu tinha opções, né? O primeiro relacionamento eu fui traída. Depois de 3 anos eu fui traída, peguei ele me traindo, fiquei horrorizada, me joguei na balada, me joguei na cachaça, fui viver, fui curtir e foda-se o mundo, né? Até que teve um momento que eu falei assim, não adianta eu ir pra balada, não adianta beijar todo mundo. Eu chegava em casa, eu me sentia suja, eu me sentia, sei lá, eu me sentia muito mal. Então o que eu fiz? Eu comecei a namorar de novo. Ai, agora eu tô feliz, aquele comercial margarina, cheio de declarações fofas nas redes sociais, todo mundo dava match, achava aquela coisa mais linda do mundo. Depois de 6 meses, depois de 6 anos com essa pessoa, o que aconteceu? Puf, terminei de novo. Falei, não quero sentir essa dor, não quero sentir essa dor, eu me recuso a sentir essa dor. Eu fui lá e fiz o quê? Passei no psicólogo, porque eu já tava tendo as crises de ansiedade, já tava tendo depressão, já tava tendo síndrome do pânico. A minha síndrome do pânico, eu tinha tanto medo de ficar sozinha, que eu chegava no trabalho, se eu quisesse ir no banheiro do meu trabalho, as minhas crises de ansiedade, as minhas síndromes do pânico, eu tinha medo. Eu não ia no banheiro do meu trabalho sozinha. Eu pedia pra alguém ir comigo. Aí eu pedia pra menina discretamente, assim, poxa, você pode ir lá comigo? E ela ficava lá com a porta aberta, né? Entreaberta assim, ela ficava lá na porta. Então, gente, eu sei que eu sei que não é fácil, é difícil passar por tudo isso, tá? E eu ia lá nos psicólogos, aí eu falei assim, eu vou no psiquiatra, eu quero um remédio, eu não quero enxergar as minhas emoções. Eu quero simplesmente me anular aqui, só quero a solução. Não quero ter que fazer todo o processo. Então, o que eu fiz? Fui lá no segundo relacionamento, me entupi de remédio. Oba, fiquei feliz. Não vou. Peguei o que com a minha sujeira, enfiei ela debaixo do meu tapete. Não quis olhar para minhas emoções, não quis olhar para aquilo que estava acontecendo ali dentro, ignorei. Na terceira vez que eu terminei um relacionamento, também um relacionamento de 5 anos, o que eu fiz? Eu falei, não, gente, não dá, eu preciso resolver essa situação, porque eu já tô cansada de sempre que a pessoa chega, a pessoa me traz o céu, e quando a pessoa vai embora, a pessoa me deixa no inferno. Simplesmente ela leva a minha felicidade junto com ela. Então eu comecei a pensar aqui em coisas que eu precisava mudar dentro da minha vida. Porque eu já estava cansada de ficar dependendo de um relacionamento para ser feliz. Eu já estava cansada de ter que ficar dependendo de uma terceira pessoa. Então eu comecei a estudar. Eu comecei a pesquisar, eu acordava às 5 horas da manhã, eu ia dormir à meia-noite. Eu fiz mais de 23 formações em um ano, tudo quanto era coisas voltadas para autoconhecimento e relacionamento. Exatamente para quê? Para que eu pudesse ter a solução, para que eu pudesse ter hoje a bagagem e o conhecimento que eu tô falando para vocês. Então o que eu fiz? Eu peguei a prática de tudo que eu sofri na minha vida e a teoria de tudo que eu estudei. E fiz boom, e criei uma metodologia, que é o que eu tô vindo trazer aqui para vocês. Então assim, existe um grande
Aí, ó, eu só consigo dormir com remédio. Gente, eu passei quase um ano da minha vida sem conseguir dormir em torno de 4 horas. 4 horas pra mim era maravilhoso, era um sonho. Eu tinha pesadelos, eu tinha as ansiedades. Então, assim, eu posso muito bem falar aqui com vocês, deixando até de lado a parte teórica, se eu levar só a parte prática mesmo aqui das coisas que eu fiz. Eu sei o que é estar passando por um processo forte de abstinência. E eu falo que o processo, quando você termina um relacionamento, tá? Quando você tá naquele processo exatamente de profundo luto, aquilo lá não é só uma frescura, não é só uma crise. Aquilo ali é um processo de abstinência hormonal. Por isso que você fica alucinado, por isso que você se reapaixona pelo seu ex, tá? Então tem todo um processo ali, não é simplesmente bum, aconteceu. Não, tem todo um contexto que tá ali, tem todo um processo hormonal que está acontecendo por trás. E é preciso ser estudado, tá? Então, o que eu já trago aqui para vocês de bate-pronto? Quando você consegue ter essa fortaleza do amor próprio, quando você consegue descobrir o passo a passo e em qual estação você precisa modificar ou você precisa identificar que você precisa regularizar, que você precisa modificar, você vai ter o resultado. Aí eu fiquei em depressão. Gente, eu perdi, eu acho que foi 20 quilos. Tem até uma foto aqui. Eu perdi 20 quilos em um mês quando eu terminei o relacionamento, tá? Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Então, tipo assim, era uma coisa de outro mundo. Então, assim, eu sei o quanto é complicado você estar passando pelo olho do furacão, tá? E eu tô aqui para ajudar você a sair desse olho do furacão. Então, se você quer parar com esse processo de depressão, quer ter relacionamentos saudáveis, com qualidade, tá? Se você quer saber quem você é, poxa, o que eu falo para as minhas meninas, eu falo assim, olha, todas as mentorias, todos os processos de atendimento individual, a promessa que eu entrego é, você vai aprender a ser a protagonista. Chega de ser aquela pessoa que tá lá na plateia simplesmente aplaudindo a vida e a felicidade dos outros, ou tá escondido lá atrás. Você vai ser a protagonista da sua vida. Você é quem vai estar lá no palco brilhando e os outros te aplaudindo. Você é quem vai aprender a escolher e deixar de ser opção no cardápio dos outros, tá? E isso é para qualquer área da sua vida, seja a área profissional, seja na família, tá? Existem muitas pessoas que não têm aí uma voz dentro da família, que todo mundo ignora, que todo mundo menospreza dentro da família, né? Tem pessoas que não conseguem se comunicar, não conseguem se conectar com os filhos. E aí tem todo um processo, tá? E relacionamentos também, é consequência. Se você aceita qualquer coisa, você vai ter qualquer coisa. Então você precisa identificar qual que é o nível que você tem dentro de você, né? Qual que é a crença que você tem, qual que é o nível que essa crença tá te deixando, para que você possa sim, tá? Começar a regredir e ressignificar cada um dos passos. É um alívio quando você lembra de tudo que passou. Sim, né? A Sheila, minha linda, ela mesma, ela fez uma live aqui maravilhosa comigo na sexta-feira, contando a situação dela, como ela fez para superar o término de relacionamento. Ela teve o despertar dela exatamente no movimento que eu fiz em março, que foi em Minha Essência, entrou para a turma do Mulher de Valor, né? E ela fez ali todo um processo incrível, foi linda a transformação. E sim, ela conseguiu. E se você tem alguma dúvida sobre, tá lá o vídeo no meu IGTV, sexta-feira a gente fez a live, tá lá. Você consegue estar vendo lá com as seus próprios olhos o depoimento dela de como foi transformador e como ela conseguiu sair do lixo emocional, porque ela estava em processo de abstinência, e se tornar uma mulher de valor. Saber exatamente o valor que ela tem e o que ela merece, tá? Então, vou pegar aqui o gancho, peguem papel e caneta para anotar as coisas que eu vou passar para vocês, porque é muito importante. O nosso cérebro, tá? Para quem não sabe, eu sou reprogramadora mental, então eu ajudo no processo de absorção e aprendizagem acelerada. Então, se você quer fixar o que eu tô te passando aqui, tem um porquê que eu tô pedindo para você anotar, tá bom? Então, minhas lindas, peguem papel e caneta pra gente começar com a nossa aula de hoje. E eu vou explicar os 3 passos que você precisa para que você consiga desenvolver o amor próprio, tá? Primeiro eu vou te falar a origem, depois eu vou te falar o processo de seguimento e depois eu vou falar aonde você tem o seu despertar e aí é onde você constrói, tá bem? Peguem papel e caneta. Jamile, eu estou no lixo emocional. Compreendo, eu sei como é que tá no lixo emocional, parece que você não consegue sair daquilo ali nunca, parece que aquilo é um inferno e você não tem solução.
você começa a se sentir inferior, você fica perguntando por que você... Quando você tem ainda consciência que a outra pessoa é ruim, que a outra pessoa te trai, você ainda fica se sentindo pior ainda, porque você fala, como que eu tô interessada? Como que eu quero uma pessoa desse nível pra minha vida? Você fica indignada com tudo isso. Só que existe a questão. Aí é onde o seu processo hormonal está falando. É onde você está em abstinência. Quando você termina um relacionamento, você precisa ter um acompanhamento de alguém. Pode ser um amigo, pode ser um processo de terapia. Enfim, você precisa ter esse processo de autoconhecimento exatamente para te ajudar a passar pelo processo de abstinência. Senão, acontece o quê? Acontece aquela questão de você mandar mensagem pro cara, acontece aquela questão de você correr atrás dele, de você se humilhar, de você aceitar qualquer coisa. Tá? E minhas lindas, lembrem de uma coisa, a única coisa que a gente tem nessa vida é a nossa palavra. Se você fala pra ele, vai embora da minha casa, não quero mais você, e daqui a 10 minutos você tá mandando mensagem pra ele falando volta, o que vai acontecer? Você não tem credibilidade nenhuma. A pessoa já sabe que pode saracotear na sua cabeça que daqui a pouco ele pode voltar, tá? Então é muito importante a gente conseguir manter os nossos mandamentos, os nossos comandos, exatamente para aumentar o nosso valor. Aí entra em autoestima, tá? Então bora lá, vou falar para vocês aqui o passo a passo do que é amor próprio, da onde desenvolve, da onde surge, o que é isso. Ele me bloqueou. A melhor coisa que podia ter acontecido. Se ele te bloqueou, ele te ajudou, tá? Ele facilitou ainda mais a sua vida, tá? Falei assim, que delícia, obrigada, né? Por ele ter me bloqueado. Isso significa que eu não vou ter nem o trabalho de ir lá bloquear ele, tá? É maravilhoso. Então vamos lá. Amor próprio. O amor próprio ele é desenvolvido a partir do 3º mês de gestação. Então quando você tá lá na barriguinha da mamãe, né? Tudo aquilo que acontece com aquela gestante, ela transmite para o feto através de um processo químico hormonal. Então, assim, se a pessoa teve uma gestação, se a mamãe teve uma gestação tranquila, uma gestação leve, com muito amor, é esse tipo de hormônio que através do cordão umbilical ela vai dar pro feto. Se ela teve um processo ali muito turbulento, onde ela teve várias raivas, onde o pai não quis assumir, onde ela se sentiu rejeitada, né? Toda essa instabilidade, ela vai ser transmitida para o feto. E você vai absorver aquilo como um processo primário. Pensa assim, nós quando estamos lá na barriguinha da mamãe, é como se nós fôssemos um CD virgem, tá? Não tem nada, né? Nenhuma informação ali. Então, conforme a gente vai passando pelo processo de gestação, né, a mãe vai passando, simplesmente ela vai transmitindo pra gente todos os alimentos, mas ela também vai transmitindo pra gente o processo de hormônio. Então, a gente vai identificando, ó, esse aqui é o hormônio da felicidade, só que a gente ainda não tem uma consciência, né? Então, a gente vai pegando ali os hormônios que a mamãe vai transmitindo pra gente. E a gente vai se sentindo feliz, vai se sentindo triste, de acordo com o que a gente recebe dentro desse processo gestacional, tá? E aí, o que acontece? Beleza, nascemos. Então aí a gente nasceu, a gente já tem uma coisa ali que a gente não sabe explicar. Tem alguma coisa que acontece que dá vontade de chorar e a gente não sabe que é tristeza. A gente ainda não associou as sensações a nomes. O que é isso que eu tô sentindo? Né? Por isso que tem criança que quando nasce rindo, quando ouve a voz da mamãe. Por quê? Porque a mamãe conversava com o neném, a mamãe falava o quanto amava, então ele já se sentia amado, já se sentia querido, né? Tem crianças que choram horrores. Por quê? Porque em algum momento tomaram um susto, receberam ali algum tipo de hormônio que não era o ideal para aquele processo gestacional, tá? Então é de extrema necessidade, assim, de extrema importância, você também ter uma conversa com a sua mãe para você saber como foi o seu processo gestacional. Como foi quando você estava na barriguinha da mamãe? Será que a sua mãe era uma pessoa que era muito carinhosa, que ela queria? Será que a sua mãe era uma pessoa um pouco mais seca? Será que a sua mãe não teve um processo gestacional muito fácil, né? Eu mesma, o meu processo gestacional, quando eu tava na barriguinha da minha mãe engravidou nova, né? Naquela época tinha todo um uau. Minha mãe era modelo, então tinha todo um processo. Ela simplesmente teve que abandonar de uma certa forma a vida e os sonhos dela por causa de mim. E a imaturidade dela naquele momento para aceitar tudo aquilo fazia ela odiar o processo de gestação. Ela foi me aceitar depois do 7º, 8º mês.
Então eu fiquei bastante tempo lá dentro recebendo ódio, recebendo raiva, por que eu tô grávida, por que aconteceu isso comigo, e piriri, 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 piriri. Minha mãe blasfemava tanto, ela tinha tanta raiva dela mesma, porque ela se permitiu acontecer aquilo, que ela passou aquilo tudo pra mim. Quando eu nasci, minha mãe também teve depressão pós-parto. Ela queria me tacar na parede. Né? Ela não aguentava mais, porque eu era uma criança insuportável, eu chorava horrores. Mas por quê? Porque eu já tinha ouvido, já tinha sentido minha mãe chorar. Então ela já tinha passado aqueles hormônios pra mim, tá? E eu não tô culpando aqui nenhuma das mamães, tá? Todas as mamães são maravilhosas dentro do que sabem. Elas sempre dão o melhor dentro do que elas sabem. Elas sempre fazem o melhor pra gente, tá? Mas de acordo com o conhecimento de cada uma. Então é importante também, se você é mamãe, se você tá grávida, né, se você teve se você tem algum filho, é importante você parar para perceber isso também, tá? A forma como a sua mãe te gerou é a forma como você também tá gerando o seu filho de repente. Então, pega a visão, cuidado, tá? Então é importante saber que o princípio, ele vem disso. Então sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu tenho uma tristeza profunda, eu tenho alguma coisa aqui, um vazio dentro de mim que eu não sei explicar o que é. Quando a gente vai caçando, pode ter certeza que é isso, tá? É o processo gestacional. É o processo onde você estava lá na barriguinha da mamãe, a gente faz um processo de regressão, você vai perceber que quando você estava lá na barriguinha da mamãe, você se sentiu rejeitado, se sentiu abandonado, aquelas emoções da mamãe passou para você. Então pensa assim, se a mamãe, né, que é ali o meu porto seguro, ela já não me ama, então por que as outras pessoas vão me amar? Por que eu vou me amar? Aí é onde entra a segunda fase, né? A primeira fase é a fase exatamente do processo hormonal, é o processo gestacional, onde você aprende o que é ter amor próprio. Você recebe através de um processo hormonal, você recebe através do cordão umbilical da sua mãe, né? Os hormônios lá para você saber o que é amor próprio e tal. A segunda fase, ela é exatamente no processo social, é quando você já nasceu. Então, às vezes quando você tá lá na sua primeira infância, tá? Que a primeira infância é dos 0 aos 7 anos. Tem terapeutas e psicólogos que falam que é dos 0 aos 5. Eu trabalho com a regra do setênio. Não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, procurem, que o setênio é maravilhoso e faz você entender muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, tá? O setênio, resumidamente aqui para vocês conseguirem compreender, ele explica que a cada 7 anos da nossa vida, a gente vai ter uma mudança de ciclo, tá? Então vamos dizer assim, ó, dos 0 aos 7 anos, é como se fosse, o setênio é como se fosse uma faculdade. A faculdade não tem os semestres? A cada 6 meses você vai mudando de matéria, você vai mudando a sua grade? Então, o setênio é a mesma coisa. Então, a cada 7 anos você precisa mudar alguma coisa, precisa aprender alguma coisa e mudar. Caso você, a diferença da faculdade, que eu sempre falo, a diferença da faculdade para a vida é que na faculdade o professor fala para você, olha, você pegou DP, sei lá, de matemática avançada. Legal, eu vou fazer só matemática. Na vida não. Na vida, quando você pega uma ADP, quando você não aprende uma determinada lição, você repete todas as matérias. E é aí onde você acaba se prejudicando. Então, assim, quando a gente está falando do processo de setênio, a gente está falando, por exemplo, dos 0 aos 7 anos, que é o primeiro ciclo, né? A gente está falando de onde você vai aprender a falar, aonde você vai aprender a andar, aonde você vai aprender a se comunicar, o que você gosta, o que você não gosta, né? Então, dos 0 aos 7 anos, você tem mais ou menos essa fase para você aprender. São essas matérias, né? Então, eu vou aprender a falar mamãe, eu vou aprender a andar, eu vou aprender a falar, vou aprender a comer. Então, dos 0 aos 7 anos, basicamente é isso que você precisa aprender. Se dentro desse primeiro ciclo, né, você tá ali, você se sente rejeitado, né, porque a sua mãe precisa ir trabalhar, porque o seu pai precisa ir trabalhar, você fica sozinho. Pode-se gerar um trauma interno onde você fala assim, ai, minha mãe não me ama, meu pai não me ama, eles estão me abandonando na escola, eles estão me abandonando com a tia que fica lá cuidando de mim, com a minha babá, enfim, dependendo da sua realidade, tá? Então pode sim gerar um trauma dentro dessa criança. Que essa criança, no caso, pode ser... A gente tá colocando aqui o papel o nosso papel, tá? Não tô falando pras mamães... Não olhem em questão de seus filhos, olhem em questão de você. A gente tá falando do amor próprio. Então, o amor próprio, ele também vem se fortalecer nesse primeiro ciclo. Onde você precisa identificar qual que foi o tipo de cuidado. A sua mãe cuidou de você, a sua mãe não cuidou? Como que ela abordou todo esse processo? Quando ela chegava de algum lugar e quando ela precisava se retirar,
tá? Isso a gente precisa também estar tendo ali um contato, tá tendo uma certa compreensão para conseguir desenvolver, tá bem? Não estou dizendo que papais e mamães são culpados, muito pelo contrário, tá? Eles sempre fizeram o melhor. Deixa eu colocar aqui o carregador. Eles sempre fizeram o melhor para todos nós, de acordo com o conhecimento que eles tinham, tá? Então vamos lá, primeiro ciclo, onde você tá ali aprendendo tudo que tá acontecendo ao seu redor. Você vai perceber que quando nós somos crianças, tudo tem uma dimensão diferenciada, tá? Então pensa assim, hoje a gente como adulto, a gente consegue compreender a necessidade da mamãe, do papai deixar a gente lá na escola, deixar a gente com a titia, né, para poder ir trabalhar. Hoje a gente tem essa dimensão e pra gente é super normal. Só que não julgue o mapa de uma criança com uma mentalidade de um adulto, tá? A criança, ela simplesmente tem aquela sensação assim, olha, eu tô aqui no quentinho, minha mamãe tá me abraçando, tá me amando. Daqui a pouco ela perde esse quentinho aqui, ó, que ela tava no colo da mamãe, e vai pro colo da titia. E aí ela vai falar assim, cadê minha mãe? Minha mãe tá me abandonando, tá? Isso não tem como a gente ter muito controle sobre isso. Mas você não pode, como eu sempre falo, a gente não pode evitar a dor, mas a gente pode evitar o sofrimento. Então a gente pode conversar, ressignificar aquilo, né? Uma das coisas que muitas mães fazem errado é falar com o filho como se fosse adulto, tá? A criança é uma criança, ela não entende a linguagem do adulto. Ah, Bianca, não sei o quê. Tudo bem você falar firme, né? Você falar um pouco mais séria, você falar mais direto algumas coisas. Mas não adianta você falar uma linguagem de adulto. Ele não vai entender. Às vezes é necessário que você fale uma linguagem de criança, para que ela consiga compreender. Às vezes é necessário que você se ajoelhe e fique à altura dos olhos, para você poder passar uma confiança. Às vezes é necessário que você fique em pé e você realmente ponha a ordem na situação. Então é necessário que tenha essa estabilidade. Só que lembre, né? O papai e a mamãe, eles fizeram com vocês aquilo que foi aprendido, tá? Nós somos vítimas de vítimas. O seu pai e sua mãe, eles só fizeram com você aquilo que foi ensinado para eles. E eles modificaram para a realidade de vocês e procuraram dar o melhor deles. Assim como vocês, como papais e mamães, também fazem a mesma coisa com os filhos, tá? Não estou aqui para julgar nenhum tipo de educação. Muito pelo contrário. Apenas estou aqui falando para você que a segunda fase, que o segundo ciclo do amor próprio, ele vem através do nosso processo social, ele vem através da nossa primeira infância. Então, a sua primeira infância, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu até os 7 anos de idade, vai fazer você se sentir extremamente amado ou extremamente rejeitado, tá? Então, procure visualizar, procure conversar, compreender, saber o que aconteceu na sua vida dos 0 aos 7 anos. Então, se hoje você é uma pessoa que tem baixa autoestima, que tem falta de amor próprio, é só você procurar saber o que aconteceu. Mamãe, o que aconteceu? Você era uma pessoa que cuidava de mim? Ai, filha, eu não tinha tempo pra você, eu tinha mais não sei quantos irmãos e não sei o quê. Se ela não tinha tempo pra você, pensa, o que a cabecinha de uma criança pensa? Ela fala assim, minha mamãe não me ama, minha mamãe não tem tempo pra mim. Se minha mamãe não tem tempo pra mim, que é a pessoa no mundo que deve mais me amar, porque foi ela que me deu a vida, significa que eu não sou digno de amor. Significa que ninguém merece me amar. Isso eu estou falando do seu subconsciente, tá? Não estou falando do seu racional, não estou falando da sua consciência. Hoje, como adultos, nós temos uma mentalidade, uma compreensão, um nível de compreensão diferente de quando se é criança, tá bem? Então, vamos levar isto em consideração, tá bom, minhas lindas? E aí vem, depois do primeiro ciclo, né, a primeira fase, que é no processo gestacional, a segunda fase, que é o processo social, aí vem a terceira fase, que é aquela que acaba com a gente, que ela costuma vir na adolescência, né, entre o seu segundo e o seu terceiro ciclo. O que é o segundo e o terceiro ciclo? A gente sempre tá ali mais ou menos entre os 13, né, porque dos 7 aos 14 é o segundo, dos 14 aos 21 é o nosso terceiro ciclo. Então, sempre ali, a partir dos 11 anos, mais ou menos, a gente começa a ter as nossas primeiras paixonites, sabe aquelas paixõezinhas? Começa a ter os namoradinhos e por aí se vai. E aí, o que acontece? A gente começa a repetir os padrões daquelas referências que a gente tem em casa. Então, a forma como meu pai me trata é a forma como eu vou procurar alguém na rua para me tratar. A forma como o meu pai trata a minha mãe é a forma como eu vou procurar alguém para me tratar. Por quê? Porque nós temos como referência do que é um homem e do que é uma mulher o nosso pai e a nossa mãe, né?
Ai, Bianca, eu não moro com meu pai, eu não moro com a minha mãe. Tudo bem, mas tem alguém dentro da sua mentalidade que representa um homem e representa uma mulher. Existe uma referência masculina e uma referência feminina, paterna e materna. Então, de acordo com as suas referências primárias e prioritárias, que é o que é pai e mãe dentro do seu ciclo social, você vai acabar repetindo aqueles padrões. Tá? Então você tá indo lá, tá procurando um namoradinho, ou sei lá, não tá procurando, mas enfim, se apaixonou e acabou querendo. Ó, minha infância foi ficar desde bebê em um lugarzinho para os meus pais trabalharem. Tá vendo? Então tem esse contexto. Se um bom período da sua infância você sempre foi cuidada por uma outra pessoa, existe uma criança ferida aí dentro. Uma criança que quer que o papai, que a mamãe olhe para ela, tá? Uma criança que quer ser abraçada, que quer ser amada, entende? Então, provavelmente você tem sim algumas dificuldades hoje na sua vida exatamente por causa disso, tá? Mas tudo isso a gente vai trabalhar tranquilamente até o final dessa semana. Então já coloca aí o papel e a caneta do ladinho do celular, coloca na agenda todos os dias às 8 horas da noite, a gente vai ter live aqui exatamente para você trabalhar e modificar a sua mentalidade, tá bom? Mas fica tranquilo. E aí quando chega a nossa terceira fase, né, que é onde realmente a gente começa a tomar um baque do que é amor próprio, a tomar consciência do que é o amor próprio, é sempre quando a gente se apaixona por alguém. É sempre quando a gente está se relacionando com alguém. Acaba sempre vindo o amor próprio, desenvolver esse despertar, ele sempre acaba vindo exatamente de um processo de relacionamento. E aí quando você está se relacionando, o que acontece? Alguém vem e fala assim pra você, nossa, você vai fazer isso? Você tem certeza? Credo, você não tem amor próprio. Aí você começa a falar assim, eu tenho amor próprio sim, mas você nem faz consciência do que é amor próprio. Aí as pessoas começam a te cobrar, começam a te julgar. Porque se você tivesse amor próprio, você não ia aceitar esse tipo de comportamento. Você não ia ter esse tipo de comportamento. Você está mandando mensagem para ele de novo. Ele te traiu e você está indo lá atrás dele. Você está aí sofrendo por ele enquanto ele já está lá, vivendo com a vida com outra pessoa. Quem nunca ouviu essas frases? Quem nunca? Compartilha aqui comigo. Eu quero saber se vocês já ouviram essas frases. Se já foi julgado, já foi jogado na cara de vocês que vocês não tinham amor próprio. Escreve aí, eu. Quero só ver se vocês já passaram por isso, tá? Era o que eu mais ouvia. Eu falava assim, como assim, gente? Então, desculpa a minha ignorância. Eu não sei o que é amor próprio. Porque eu me cuido, eu fazia academia, cuidava do meu cabelo, fazia as minhas estéticas. Fisicamente, eu sempre me cuidei. E aí? Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E aí foi aonde eu comecei a apanhar da vida, comecei a apanhar da vida, sem saber exatamente. Aí, ó, estou eu. E aí é onde a vida começa a te ensinar o que é amor próprio. Por quê? Porque as pessoas te cobram. Porque de acordo com a visão das pessoas, você não tem amor próprio. Porque você está aceitando menos. Só que aí existe a questão, ninguém nunca te ensinou. Então, o que acontece quando chega nesse terceiro ciclo? Nesse terceiro ciclo, onde a sociedade começa a te cobrar as coisas, é onde você começa a ficar com mais baixa autoestima. É onde você começa a acreditar que realmente você não tem amor próprio. Por quê? Porque aí cria-se a identidade de que você não tem amor próprio. E aí é onde tudo começa a escorregar por água abaixo. Porque se as pessoas estão falando com tanta veemência, com tanta verdade, que você não tem amor próprio, você acredita como verdade absoluta. E elas ainda estão te dando fatos para você acreditar. Se você tivesse amor próprio, você não estava mandando mensagem para ele. Se você tivesse amor próprio, você não estava aí chorando por ele. Se você tivesse amor próprio, você não estava rastejando atrás dele. Se você tivesse amor próprio, você arrumava uma pessoa melhor. Olha quantas verdades e quantas referências a pessoa te dá ali. Então fica quase impossível você falar realmente eu tenho amor próprio, porque você não consegue lutar contra tantos argumentos que foram passados para você ao decorrer desse tempo. Porque todo mundo sempre joga na sua cara e todo mundo te mostra com fatos que realmente você não tem. Só que o processo de amor próprio, ele é desenvolvido, ele é estimulado, ele é aprendido, tá? Se você não aprendeu isso na sua infância, se você não foi uma pessoa que ganhou na Mega Sena da gestação, onde a gente sabe que é quase impossível hoje a mãe ter uma gestação 100% margarina. Não existe perfeição.
E aí, se você percebe que dentro daquele processo já teve alguma instabilidade, ou de repente algum hormônio ele foi para você mais forte do que deveria, você já vai ter registros negativos. Você já vai se sentir insuficiente, já vai se sentir deprimida, já vai se sentir triste, menosprezada, rejeitada, insegura. Olha o tanto de coisa. Então, isso é um registro primário. Aí vem o segundo processo, onde de repente a sua mãe precisou deixar você ali para ela poder trabalhar. Ou seja, já fui rejeitada pela minha mãe, já fui rejeitada pelo meu pai. E aí você começa a criar essa crença no seu subconsciente de que você não é digna de amor. Você não é merecedora de amor. E aí chega nesse terceiro ciclo, as pessoas começam a jogar isso na sua cara. Aí que você fala, realmente eu não tenho amor próprio. E aí é onde daí pra frente, só ladeira pra baixo. Por quê? Porque aí você começa realmente a se comportar como um perfil de uma pessoa que não tem amor próprio. Mas como assim, Bianca? Porque o seu cérebro, ele associa. Eles estão te dando uma identidade de que você não tem amor próprio. E aí eles estão te dando referências de como não ter amor próprio. Ele faz a ligação, ele cria aquilo como uma verdade absoluta, você veste essa identidade de que você realmente não tem amor próprio e aí você começa a se comportar daquela forma que foi passada para você. Percebe como o negócio é complicado? Então você realmente começa a aceitar um salário menor do que você merece. Você começa a dar o seu mínimo porque você não merece, você não é digna de um máximo, né? Você começa a ter uma vida medíocre, né? Porque é uma vida medíocre, é uma mediana, aonde você só tem até aqui, daqui pra cima você não é, daqui pra cima você não é digna, você não merece, você não é capaz, não é possível. E aí começam essas crenças limitantes que vão cada vez mais minando todo o sonho que você tem. Ou que você em algum dia possa ter tido. Relacionamento perfeito? Não existe, isso acontece na televisão. Ai, não. Ou isso só acontece com os outros, comigo jamais, impossível isso. Você começa a perceber como que as crenças começam a te minar. E você tem essa crença primária que vai distribuindo mais crenças negativas ainda dentro de você. Uma das coisas que eu ensino dentro da mentoria é exatamente que o nosso corpo ele é 100% congruente com a nossa fala, com o nosso pensamento. Então, se na sua mentalidade você está falando que você não tem amor próprio, o que o seu corpo vai fazer? O que o seu cérebro vai fazer? Ele vai seguir aquela referência. Seguindo aquela referência, ele vai fazer o quê? Se comportar como uma pessoa que tem falta de amor próprio. Porque é uma identidade, tá? O que a gente faz? Eu tenho uma aula que eu falo só sobre identidade, eu bato pesado para poder limpar todas as identidades das minhas lindas. Por quê? Porque ao decorrer da nossa vida a gente recebe tanto nome, a gente recebe o nome de burra, de gorda, de feia, de magra, de alta, com uma pessoa que tem baixa autoestima, insegura. Nossa, são tantas coisas horríveis, louca, maluca, surtada, pirada, exagerada. A gente recebe tantas identidades negativas que a gente acaba vestindo como roupa. Então pensa, cada identidade, cada coisa que alguém fala pra você, você vai colocando, você vai colocando. Chega uma fase da sua vida que você não consegue mais andar de tanta identidade pesada que você tá. O que eu ensino pra vocês? É ir tirando. A realmente a ficar pelada, a ficar, se conectar com a sua essência, saber quem realmente você é e quem você quer ser. Porque necessariamente quem você é não é quem você quer ser. E tudo bem se for assim. Você pode evoluir, todos nós podemos evoluir. Um dia eu não era terapeuta, eu quis ser terapeuta, então eu me tornei uma terapeuta. Eu trabalhei todo um processo de mentalidade, eu me reprogramei para conseguir ter, eu paguei o preço para conseguir ser. Então a mesma coisa pode vir a acontecer com vocês, tá? Então eu só vou aqui para a gente poder finalizar, trazer aqui para vocês algumas coisas para poder te dar esse insight de o que é amor próprio. Como que eu posso ter? Anota. Primeira fase, ela vem do processo gestacional. Amor próprio, ele vem do processo de gestação. Ele vem do cordão umbilical da mamãe. Então, todos os hormônios que ela gera, tudo aquilo que acontece, você absorve, tá? E aí você vai se sentir amado ou não por causa disso. Segundo, vem na primeira infância. Veja como que funciona o processo da sua primeira infância. Você apanhava, você era amado, você era querido.
Ai, Bianca, eu era amada, eu era querida. Ótimo, maravilhoso. Só que se em algum momento dentro da sua infância a sua mamãe precisou deixar você, se de repente várias crianças às vezes se perdem em algum lugar, né? Se perde dentro do mercado ou em um parquinho, ou se sentem abandonadas por segundos que seja, já puf, criou aquela crença. Lembre-se, nós estamos falando com adultos e isso aconteceu quando era criança. Então, não julgue a mentalidade de uma criança. Mapa não é território, tá? Então, é importante você ter aí essa dimensão. Tá? Uma outra coisa que sempre acontece quando você está nesse processo aí, muitas mães, muitos pais, dentro ali do processo, falam assim, não é pra chorar, não, você tá chorando demais, cala a boca, fica quieto, para de encher o saco. Isso também faz com que você reprima as suas emoções e assim você não sabe quais emoções você sente. Eu lembro que eu vi um vídeo, não lembro ainda, eu acho que foi no YouTube, que o pai ele fazia assim, era uma criança pequena, devia ter uns 2 anos essa criança. Essa criança ela batia os pés, ela chorava, ela fazia um escândalo, escândalo, escândalo. O pai não fazia nada, não mandava ela calar a boca, não mandava ela ficar quieta, não, nada. Ele só sentou do lado e ela chorava, 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 chorava. Ele só cuidava para ela não se machucar, mas ele ficava ali do lado dela. E aí depois, no finalzinho do vídeo, se eu achar esse vídeo, se alguém achar e quiser me mandar no direct, eu vou ficar muito grata, se vocês já viram. No finalzinho do vídeo, o que, que ele faz? A criança mesmo, depois de chorar, 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 ela vai e abraça o pai, fica lá e chora mais um pouco. É importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções, com as nossas frustrações, aprender a liberar. Eu falo, gente, quando eu tô de TPM, a diferença é que assim, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente sabe lidar. Às vezes eu tenho as minhas TPMs e dá uma vontade enorme de chorar. E eu não faço a mínima ideia. Eu tô feliz, eu tô bem, tô tranquila. Por que eu quero chorar? Aí eu vou lá, coloco um filme e pronto. É só uma limpeza, é uma necessidade do meu corpo. Então eu não preciso pensar em coisas tristes, eu não preciso brigar com meu namorado, eu não preciso causar alguma coisa pra me ficar triste, pra me chorar. Não, eu posso pôr um filme de comédia, eu posso pôr um filme de romance, eu posso pôr um drama, eu vou lá, eu choro 10, 20 minutinhos, dou aquela aliviada, fico linda, bela e plena. Eu aprendi a lidar com a minha emoção, percebe? E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês. Eu quero ensinar vocês a lidarem com as emoções de vocês. E é possível, tá? Então aqui no Movimento em Minha Essência, a gente vai trabalhar aqui agora esses próximos dias todos, exatamente para que você possa descobrir o que é o seu amor próprio, como você pode tirar todo esse amor próprio de dentro de você que tá aí. O amor, ele já está dentro de você. O amor, ele já foi implantado por Deus dentro de você. A única coisa que você precisa fazer é lapidar esse diamante que está aí dentro escondido, tá bom? Então, minhas lindas, já coloca na agenda para que a gente possa estar fazendo aí as nossas lives todos os dias. Se você não sabe o que é amor próprio, se você não sabe como desenvolver isso dentro de você, já escreve para mim dentro dos comentários que eu vou respondendo a vocês. A gente vai fazer essa semana o Movimento em Minha Essência, aonde eu prometo que o que eu vou fazer com vocês é isso. Todos esses casacos que foram dados aí pra você ao decorrer de toda essa sua vida, eu vou te ensinar a tirar um por um. Então você vai tirando para se conectar com a sua essência, para saber realmente quem é a Cláudia, quem é a Joelma, quem é a Patrícia, quem é a Laine, quem é a Fabiola, quem é a Soraya, quem é a Juscelia, quem é a Maria, quem é a Sandra, quem é você em sua essência. Tá? Então, se você quer realmente se conectar e tirar todas essas camadas, a gente vai aprender essa semana. Então, vem comigo, já coloca aí papel e caneta, anota, tá? Baixa gratuitamente o e-book O Amor Próprio é Minha Essência, faz a tarefa, tá? Lá eu explico, eu já dou ideias, dou dicas para você conseguir ter essa virada de ideia. Bianca, eu ainda não achei o e-book, eu não consegui. Tem o link aqui no Linktree. É só você colocar lá, clicou no link, é só você ir direto para a página, já faz o seu cadastro e baixa o e-book. É gratuito, a primeira parte. Bianca, e a segunda parte? A segunda parte eu vou liberar essa semana para quem estiver acompanhando aqui. Então vai ser assim, ó, no meio da live vou soltar um código, você cumprindo com esse código, você me informando esse código, você já ganha a segunda parte do e-book, tá bom? Bem, com o amor próprio a gente sente, igual quando a gente chama alguém, sim!
O amor próprio a gente sente igual a gente sente quando tá por uma outra pessoa. É quando você olha no espelho e você fala assim, gente, eu tô descabelada, mas eu tô linda. Eu tô tão feliz comigo mesma. Sabe? Eu lembro que uma das minhas pacientes que fez, já até dou um hashtag spoiler, né? Tem uma das minhas pacientes que eu vou conversar com ela na quinta-feira, tá? Então assistam a live de quinta-feira, que quinta-feira a gente tá com um processo de histórias que constroem, de histórias que te fazem crescer. E na quinta-feira ela vai contar pra vocês que quando ela começou a fazer, eu achei isso incrível. Quando ela começou a fazer o Mulher de Valor, ela não conseguia se olhar no espelho. Ela falou que ela só se olhava no espelho pra pentear o cabelo. E, e ainda assim, ó, penteava o cabelo só pra ter certeza que não tava saindo maluca. E quando ela terminou, ela se amava. Tá? Ela mandou até flores pra ela mesma, fez declarações de amor e tudo lindo e maravilhoso. Então, sim, tá? Você consegue sentir um amor por você mesma, igual você sente por uma outra pessoa, até mais forte. Tá? A diferença é que quando a gente ama a outra pessoa, o nosso senso de autocrítico é mais baixo, bem mais baixo, porque a gente acha que a gente merece menos. Então, quando a gente vai se amar, o nosso senso de autocrítica é muito alto. Exatamente por quê? Por causa desse processo que eu estou explicando, porque a gente não conseguiu ainda desenvolver um amor próprio por nós mesmos, tá? Eu não consigo me entender e a todo momento eu tenho vontade de desistir. Calma, que esse é só um processo que você precisa se conectar com você mesma. Você quer desistir do quê? Você quer desistir da sua vida? Você quer desistir dos seus sonhos? Se você quer desistir da sua vida, dos seus sonhos, é porque você não tem algo que faça você ir além. Percebe? Você não tem um propósito. E quando eu falo propósito, tá, gente? Não é só os propósitos de profissões e tal. É um propósito de vida mesmo. O que eu fiz? Eu fiz um acordo, eu tenho o meu propósito de vida. Eu fiz um acordo com Deus quando eu tava lá atrás, quando eu tava chorando, quando eu chegava das baladas, desse último relacionamento, porque eu já tinha passado por balada e falei, isso vai resolver e não resolveu. Eu fui pro segundo relacionamento e falei, eu vou tomar remédio, que isso vai resolver, e até então resolveu. Só que na terceira vez ele veio tudo. Ele veio muito mais forte, ele veio 15 anos, 11 anos, sei lá quantos anos de relacionamento. Tudo de uma vez só. O meu setênio, como eu falo pra vocês, ele me deu ADP, mas ele me deu uma ADP muito forte. E aí foi onde eu cansei. Aonde eu tomava remédio não me resolvia. Aonde eu ia pra balada, beijava 3, 4, 10 e não me resolvia. Eu chegava em casa com tanto ódio, eu queria me cortar, eu queria me machucar, eu rasgava a minha roupa, eu me apertava, eu me batia. Por quê? Porque aquele processo era um processo de ódio comigo mesma. Como que eu pude ter perdido os relacionamentos mais maravilhosos do mundo? E eu não conseguia compreender, eu não conseguia aceitar. Então você entende como o negócio é bem profundo? Então eu queria desistir. Nossa, eu pensava dia sim e dia sim. Tá? Eu fumava 2 maços de cigarro e eu pensava assim, graças a Deus, a cada cigarro que eu fumo é 15 minutos de vida a menos, então eu vou fumar mais. Essa era a minha mentalidade na época. Eu literalmente queria morrer. Eu pensei em tirar minha vida zilhões de vezes. Eu conto depois a minha história pra vocês verem como que é um processo. Só que o que eu tava querendo falar pra vocês, um desses dias que eu tava ali, eu completamente destruída, eu criei um vínculo com Deus. Eu falei, pai, eu não aguento mais viver nesse inferno, viver nesse lixo emocional, viver terceirizando a minha felicidade, onde eu só tô feliz se eu estiver dentro de um relacionamento. Em qualquer idade podemos mudar, qualquer idade podemos mudar. Gente, se a Dona Maria, que é minha paciente, estiver aí, ó, a Dona Maria tem 60 anos e ela é minha paciente, ela fez a Mulher de Valor. Então, qualquer idade você pode modificar, não interessa. Enquanto você quer viver, enquanto você estiver respirando, seu coração estiver batendo, você pode fazer, tá? Eu estou sofrendo muito por causa do meu ex-namorado. Clécia, eu sei o quanto é difícil, porque eu já estive aí. Só que o que eu tô te falando é o seguinte, é possível mudar, é possível se reconectar com você mesma, tá? É possível superar esse término de relacionamento. Para isso, você só precisa tirar o foco da onde tá te atrasando. Identificar, tem todo um passo a passo que a gente vai falar ainda essa semana, de como que você pode fazer o processo de transição para você se reconectar com você mesma, para você conseguir passar por tudo isso. Bianca, eu não consegui ouvir a minha pergunta. O vídeo, por favor, porque você fala de novo. Deixa eu ver aqui qual que é a sua pergunta, Rose. Vamos lá.
Depois você pode ver, ficou gravadinho aqui, depois vai ficar lá no IGTV. Aí você vê mais ou menos quanto tempo de live tem agora, que eu já nem sei mais, né? E aí você consegue ver lá depois no IGTV. Dá uma aceleradinha mais pro meio e aí você vai vendo, tá bom? Então, minhas lindas, é importante a gente saber que hoje, pra gente amar alguém, a gente precisa ter duas coisas. A gente precisa confiar e admirar. Se você não confiar em você mesma, não confiar nas suas escolhas, você não consegue se amar. E se você não admirar quem você é, como que você vai se amar? Então a pergunta que eu deixo pra vocês hoje, minhas lindas, vocês se admiram? Vocês confiam em vocês mesmas? Se de repente tivesse assim, ó, se você conseguisse ver uma situação na qual tem uma outra Bianca, ou no caso, né, tem uma outra você aqui do lado, você simplesmente se daria a sua vida por aquela pessoa? Por você mesma? É pesada essa pergunta. Quando me fizeram ela, eu pensei que não fazia sentido. Depois eu fui refletir, eu falei, Jesus amado, se eu não sou capaz de morrer por mim mesma, eu não sou capaz de viver por mim mesma. Vocês percebem quão profundo é isso? Então, é de extrema importância que vocês aprendam a se admirar, que vocês aprendam a se conectar com vocês mesmas. Se você não confiar em você, se você não aprender a aceitar e limpar algumas das identidades que foram te dadas, dificilmente você vai conseguir chegar no resultado que você pretende. Percebe como é fundo isso? Tá? Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão me mandando, minhas lindas. Tem poucos dias que eu me separei e ele já está com outra. É difícil. O meu também aconteceu a mesma coisa. Ele saiu da minha casa numa terça-feira, tinha, sei lá, acho que um mês. Eu descobri no dia do meu aniversário. Não tinha 20 dias, ele já estava morando com outra pessoa. Depois de 5 anos casado. Com outra coisa e eu não sei o que fazer pra mim. Como superar. Eu não consigo esquecer ele. Você tá passando por um processo de abstinência, minha linda. O que acontece assim, como você tá ainda muito... Lembra que eu falei? Eu terceirizava a minha felicidade. Você criou imagens, você criou expectativas de que tudo aquilo que você quer vai se realizar apenas se ele estiver ali. Então é necessário que a gente trabalhe o processo de amor próprio, trabalhe esse processo de autoconhecimento, para você poder mudar o foco, para você conseguir superar ele. Tá? Para você superar um relacionamento, gente, existem 5 passos. E eu vou dar esses 5 passos para vocês essa semana. Então, já coloca aí na agenda. Ele disse que quando se recuperar, a gente... Ele disse que quando se recuperar, a gente falar sobre nós, ele pegou Covid e terminou comigo. Então, vamos respirar aí. Por que ele terminou com você? Será que realmente era o processo do Covid? Será que já era alguma coisa e ele acabou pegando isso como desculpa? Tem muitas coisas aí que a gente pode analisar. Preciso de mais informações. Meu ex estava tendo um caso com a minha melhor amiga. Eu tomei a decisão de me separar, mas ele não quer aceitar. Já estou ficando com depressão, preciso ser capaz de me valorizar. Gente, Cláudia, essa história que você está me contando, eu não vou dar muitos spoilers, mas essa menina que eu falei pra vocês, do Pente, assistam a live de quinta-feira. Ela passou pelo mesmo processo, ela estava dentro de um relacionamento abusivo, ela queria sair, ela não sabia explicar o como ela podia fazer pra sair desse tipo de relacionamento, ela não conseguia se desligar dele, e aí dentro do Mulher de Valor ela conseguiu terminar. Foi assim, quando ela chegou, tipo, quase eu acho que nas últimas, no meio do processo, ela falou, o grupo inteiro de meninas fez muitas felicidades, assim, foi muito feliz, assim. Como ter autoestima depois de um fim de um relacionamento? Jalma, para você ter autoestima, a autoestima significa o valor que você se dá. Então, se você sabe o valor que você tem, indiferente da pessoa terminar com você ou você terminar com a pessoa, você não está dando para ela as rédeas da sua vida. Você está trazendo para você. Eu sei da mulher que eu sou, eu sei do que eu fiz. Então, se a gente terminou porque tinha que terminar. Ponto. Mas eu sei o que eu fiz.
Então você sabe o seu valor. O fato de ter terminado o relacionamento não aumenta ou diminui o seu valor. O seu valor é o que você sabe que você tem. Agora, a questão é o seguinte, se você tá com o seu valor muito baixo e você tá precisando de uma outra pessoa para te validar, o que vai acontecer? Tchum. Você termina um relacionamento, a pessoa que te valida, simplesmente ela vai embora. Se ela vai embora, o que acontece com a sua autoestima? Ela cai. O seu valor cai. Tá bom? Porque não tem alguém ali te validando. Te ajudei, Joelma? Responde aqui pra mim se faz sentido isso que eu estou te falando. Na verdade, ele está muito doente e o Covid atinge os pulmões dele. E ele é magro, olho fundo e está passando por uma provação muito grande. Então, Glécia, tem homens que eles não gostam que as mulheres vejam eles fragilizados. Então, às vezes, pode ser isso, tá? Às vezes ele só tá te afastando exatamente porque ele não quer que você tenha uma imagem dele desta forma, tá? A gente se fala todos os dias, ele me chama de bebê ainda. Isso é perigoso, tá? Isso é perigoso. É importante sempre manter a primeira regra do rolê, minhas lindas. Qual que é a primeira regra do rolê? Se tiver alguma mentorada minha aqui, explica. Escreve aqui qual que é a primeira regra do rolê, tá? Se você não manter essa primeira regra do rolê, tudo que você fizer sempre vai dar errado. É de extrema necessidade que você mantenha essa primeira regra do rolê. Então escreve aí pra mim, vamos lá, deixa eu ver, conversar. Antes da gente finalizar aqui, eu vou dar uns 10 minutinhos para responder algumas perguntas, tá? Então, me perguntem, meninas, quais são aí as dúvidas que vocês têm, tá? Já vou falar então um pouquinho sobre a mentoria Mulher de Valor. Aí a Joelma me ajudou. Sentimento de culpa me abalou. Sim, sentimento de culpa é terrível. É o processo do autocrítico. Lembra que o autocrítico a gente aumenta quando o autocrítico é conosco mesmo? Então por que você tem que diminuir sua autoestima? Por que você tá trazendo o peso do término do relacionamento 100% pra você? Será que ele não tem culpa disso também? Tá? O relacionamento ele é feito a dois, então é necessário que os dois tenham um equilíbrio, tá? A culpa é de 50-50. Então, aí, vamos lá, a Sheila, minha linda, já falou aí, ó, proteja o seu emocional, tá? Essa é a primeira regra do rolê. Qualquer coisa que vá tirar você do seu equilíbrio, qualquer coisa que agrida a sua segurança emocional, você vai bloquear. Bianca, eu estou fugindo disso? Não, você está preservando. Vai existir um momento para você poder enfrentar. Mas vamos lá, você tá no olho do furacão, você tá instável emocionalmente, você vai ficar mandando mensagem pro seu ex, você vai ficar stalkeando o seu ex, vai ficar vendo fotos antigas? É mais fácil e menos doloroso você pegar uma gilete, sei lá, pega um chicote, né? E fica se batendo. É menos doloroso. Agora, você fazer tudo isso faz com que você agrida a sua segurança emocional, tá? Então, se você quer modificar esse perfil, se você quer realmente abaixar o seu senso de autocrítico e melhorar o seu processo, né, de autoconhecimento, de amor próprio, é necessário que você proteja a sua segurança emocional. Primeira regra do rolê. Primeira regra de tudo. Qualquer pessoa que vai começar aqui é isso, tá? Você fica pior se você procurar a pessoa. Tá aí, a própria Sheila que participou do Mulher de Valor, fez as entrevistas aqui com a gente, fez a live comigo na sexta-feira aqui pelo Instagram. Ela conta a história dela, como que foi pra ela superar o término do relacionamento. Sexta-feira tava lá, tomando vinho na casa dela, super de boa. Bianca, homens também têm abstinência? Sim, os homens também têm processo de abstinência, tá? A diferença é que a abstinência do homem ela é mais racional, mas também quando pega no emocional desestabiliza ele por completo, tá? A diferença é que assim, mulheres são 80% emocional e 20% racional. Por quê? Porque ao decorrer da vida, a criação da sociedade faz com que a gente apanhe e faz com que a gente tenha mais malemolência no emocional. Então a gente sofre mais, então a gente aprende a ser mais emocional. Só que também a gente fica um pouco mais calejada. Tá? O homem ele é o contrário, o homem ele é 80% racional, ele sempre se pergunta, ele sempre se questiona e ele é 20% emocional, tá? Então ele também tem esse processo aí, tá? Ajuda pra mim olhar com ele, deve estar falando com ele todos os dias ou esperando ele vir me procurar.
Não entendi, Clécia, sua pergunta. Será que eu não quero esquecer ou eu não consigo esquecer? Conseguir você consegue, Neide. Tudo é um processo de escolha. Conseguir você consegue, tá? É só você escolher. Eu escolho esquecê-lo. Então, por mais que me doa, por mais... Neide, olha a live da Sheila na sexta-feira. Ela fala como que foi o processo dela. Ela fala que ela chorou, que ela se descabelou, que ela passou por um processo de abstinência. Mas como ela estava na mentoria Mulher de Valor, ela conseguiu superar, deu a volta por cima. Em menos de 40 dias, ela já estava super bem, já não estava nem lembrando quem era ele. Eu lembro que na última mentoria eu perguntei para ela, assim, você lembra quanto tempo você estava solteira? Há quanto tempo você terminou? Ela nem lembrava. Eu que tava fazendo as contas na minha cabeça, mais ou menos, e aí ela sabia. Então, sim, é possível. Você só precisa escolher, tá? Devo estar falando com ele todos os dias. Vou esperar ele me procurar. Gente, eu vou falar também sobre o processo de detox. Como que funciona o processo de detox? Não adianta só você ficar lá os 40 dias, 50 dias, 1 ano, 90 anos sem falar com a pessoa. O detox, ele é um processo onde você tem que fazer para você se conectar com você mesma. Não adianta fazer um detox como se você estivesse na cadeia, onde todos os dias você vai lá na paredinha e você faz assim, ó, menos um dia, menos um dia. Menos um dia. Não, o detox ele não é pra ficar assim. O detox ele foi feito pra você se conectar com você. É mais um dia, mais um dia, mais um dia onde eu tô me conectando comigo mesma, mais um dia que eu aprendi uma coisa diferente. E no Mulher de Valor a gente aprende todos os dias, porque são 30 dias a mentoria, na qual vocês vão ficar 30 dias comigo todos os dias. Tem tarefa, tem puxão de orelha, tem todos os conteúdos necessários para vocês mudarem. Tá? Então vamos lá, minhas lindas. O que eu vou trazer aqui pra vocês? Eu vou fazer uma meditaçãozinha guiada pra poder trazer um pouquinho de paz, um pouquinho de calma pra vocês e vocês começarem a se conectar com a essência de vocês. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para que vocês vá para algum ambiente tranquilo, se possível, coloque um fone de ouvido para você poder se conectar com você. Tá? Eu não vou apenas aqui, como eu falei, eu estou fazendo com vocês aqui o mesmo que eu faço com as minhas mentoradas, com as minhas pacientes, tá? Ansiosa por Mulher de Valor, a Jéssica já tá em Mulher de Valor já, tá? Minhas lindas, peço só que vocês façam isso, tá? Coloquem agora fone de ouvido, não precisa se preocupar com a minha... em me ver, pode deixar o celular do lado, simplesmente só coloca aí... o fone e vai para um lugar tranquilo, onde você possa relaxar, tá bom? Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. Já estou com o meu fone. É uma delícia, a gente vai se conectar agora aqui, vamos limpar um pouquinho aí toda essa sujeira. Vocês vão ver como que é gostoso esse processo. É uma das técnicas de reprogramação que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, só relaxem e aproveitem, tá bom? Vou apagar aqui também a luz. Vamos aí todo mundo respirar fundo. Puxa o ar bem forte. Puxa o ar pelo nariz. E solta pela boca. Para quem tá chegando agora, a gente vai fazer uma técnica de meditação guiada, onde a gente vai reprogramar algumas crenças aí, tá? Então, o que eu peço para que você faça agora é se concentrar na minha voz. Isso. Vamos trabalhar o processo de respiração para ajudar você a se conectar cada vez mais com o seu emocional, com o seu eu interior. Então, puxa o ar bem forte pelo nariz. Percebe o caminho que ele está fazendo pelo seu corpo até ele sair pela sua boca como se fosse um suspiro. Isso. Puxa novamente, bem forte. Isso, sente ele entrando pelo seu pulmão, fazendo todo o caminho até ele sair num suspiro pela sua boca. Isso. Nesse momento, vou pedir para que você feche seus olhos, para que você se conecte agora exatamente com o seu corpo.
Perceba agora um leve formigamento se espalhando por ele. Perceba que ele começa na sola dos seus pés, vai subindo, subindo por todo o seu corpo. Perceba o quanto isso te traz uma sensação de paz, de calma. Isso. Perceba que essa sensação ela vai irradiando de dentro do seu corpo para fora. E ela vai passando por todo o seu corpo, começando pela sola dos seus pés, saindo pelo seu couro cabeludo, saindo pelo seu chakra coronário, saindo pelo topo da cabeça, fazendo você se sentir cada vez mais limpa, se sentir cada vez mais leve. Isso. Apenas se concentra na minha voz e se concentra agora também nos seus batimentos cardíacos. Olha como o seu coração está batendo. Isso. Perceba como que o seu corpo está funcionando e perceba que você agora está viva. Olha que gostoso. A sensação de que você realmente pode fazer qualquer coisa. Tudo aquilo que você quer, se hoje você não tem, é porque você ainda não aprendeu como. E repete para você mentalmente: Universo, Deus, eu estou disposta a aprender. Eu quero aprender. Eu quero ser digna de um amor. Eu quero ser digna de ser amada. Eu quero aprender a me amar. Isso. Trajeto. Perceba que agora toda essa vontade ela não está se tornando apenas uma vontade, ela se torna um direcionamento, um comando. E percebe como você está recebendo essa informação. Você recebe como verdade ou você está recebendo como uma mentira? Saber identificar a forma como você recebe as profecias que você faz para você mesmo é uma forma de autoconhecimento. É uma forma de amor próprio. Então, se você quer saber como se amar, a partir de hoje você vai ouvir o seu corpo. Vai perceber a forma como ele se comunica com você. Isso. Nesse momento você pode até querer chorar, se emocionar, porque é um contato na qual você nunca havia tido antes. Identificando o amor que está aí dentro, que só precisa ser lapidado por você. Isso. Não importa o que os outros já te falaram, não importa os comandos que você já ouviu ao decorrer da sua vida. Nesse momento, só importa o que você escolhe para você. Indiferente de você estar passando ou não por algum problema, estar passando por algum desafio na sua vida, nesse momento você escolhe se amar. Você escolhe ser digna de morrer e de viver por você. Você quer se aceitar e se admirar como uma mulher de valor que você é. Você ainda precisa, talvez, descobrir o seu valor.
mas ele está aí dentro, adormecido, só esperando você despertar para um grande sonho. Tudo que um dia te falaram que era impossível, só era impossível para aquela pessoa. Porque a partir de agora, para você, tudo é possível. E você vai aprender a importância e a delícia que é se amar. Nesse momento, eu vou pedir para que você toque as suas mãos. Eu vou pedir para que você se abrace, toque seu corpo. Qual que é a sensação de você tocar no seu rosto, no seu nariz, na sua boca, no seu queixo, nos seus olhos? Apenas sinta o seu corpo. Perceba como ele se sente amado, apenas com esse pequeno toque. Isso. Apenas com esse pequeno toque, todo o seu corpo ele já se transforma. Olha como é gostoso. Essa é a frequência do amor. Sim, em qualquer idade você pode se amar, você pode se cuidar, você pode se priorizar. Agora eu vou pedir para que você imagine à sua frente um espelho. E nesse espelho vai aparecer o reflexo de uma mulher incrível. E eu quero que você olhe para cada detalhe dela. Se ela está usando batom ou algum tipo de maquiagem. Eu vou pedir para que você tire. Deixa simplesmente ela em sua essência. Quem ela realmente é. E eu vou pedir para que você fale para ela o quanto você a ama. O quanto você reconhece cada uma das guerras que ela lutou, cada uma das vitórias que ela teve. E diz para ela que se em algum momento ela se sentir derrotada, ela pode ficar tranquila, que aquilo nada mais é do que um processo de aprendizagem. Olha no espelho e fala para essa mulher o quanto ela é incrível. E fala para ela agora a promessa de que você vai se amar e se respeitar, porque você é a protagonista dessa história. Você merece mais. Deus te colocou aqui para você ter tudo aquilo que você deseja e sonha. E você vai conseguir viver. Então, nesse momento, olhe no espelho e agradeça por cada luta. Elas te fortaleceram. Puxa o ar bem forte e solta no suspiro. Conversa com ela. Conversa com a sua criança interior. E fala para ela apenas isso. Eu sei que hoje eu posso não estar te amando da forma que você merece. Mas hoje eu escolho te amar.
Hoje eu te escolho. Hoje você é a minha prioridade. Olha no espelho e lembra dessa promessa. Olha no fundo dos olhos dessa mulher que está no reflexo do espelho. Eu prometo te amar. Eu prometo te priorizar. Está feito. Está feito. Está feito. Gratidão. Nesse momento, você pode ir abrindo os olhos, pode mexer no seu corpo, pode ir despertando. Isso. Conta pra mim como é que foi aí pra você. Se você conseguiu aproveitar, se foi divertido. Como foi? Compartilha comigo a sua experiência. Gratidão, minha linda, gratidão. Conseguiu fazer? O que você sentiu? É uma técnica de conexão, é uma técnica onde você enxerga o seu eu interior mais profundo. Então refaçam sempre que vocês quiserem. Aí eu nunca me senti tão leve. Desejo toda essa paz que sinto agora para todas vocês. É bom, foi ótimo, gratidão. Que bom, Rose, que bom, fico feliz. Minhas lindas, a gente vai fazer essa semana inteira. Joelma, muito bom assim, me sentir bem. Há muito tempo não se sentia assim, né? Quando a gente está nesse olho do furacão, quando a gente está terminando um ciclo e começando outro, a gente se sente muito perdida. A gente esquece de se conectar com as nossas bases, com a nossa essência. Essas técnicas foram fundamental para a minha evolução. De verdade. A Sheila se transformou por completo no último movimento em minha essência. Se inscreveu para Mulher de Valor e hoje está aí, linda, bela, feliz, realizando sonhos, construindo o futuro dela. Parabéns, orgulho. Fiquei muito leve, deu até sono, sim. Dá um soninho, porque você baixa a sua frequência, você desliga o seu racional e purifica o seu emocional. Minhas lindas, vou deixar então vocês dormirem com essa sensação gostosa. Foi um presente que eu dei pra vocês. Amanhã tem mais. Então eu vou pedir para que vocês chamem as amigas, chamem mãe, tia, para que a gente possa transformar e levantar esse exército de mulheres, tá? A live, ela vai ficar salva. Eu vou salvar ela e vou subir ela pro YouTube também, tá? Então se alguém de vocês conhecer e quiser compartilhar com alguém, eu vou mandar o link lá nos grupos VIP, então entra no grupo do Telegram, entra no grupo do WhatsApp. Lá a gente vai compartilhar mais conteúdos extras, tá? E acompanhe que essa semana eu vou liberar a segunda parte do e-book. Então você precisa estar aqui na live para você poder assistir e ter acesso à segunda parte do e-book. A primeira parte já está disponível, é só você fazer o cadastro e baixar gratuitamente. Essa semana a gente vai ter aí como meta transformar o máximo de vidas, tá bom? Chega, eu não quero mais receber mensagens no meu direct de mulheres que estão pensando em tirar a própria vida. Em mulheres que estão cansadas, que estão tristes, que estão deprimidas. Eu já estive nesse papel, eu sei que é sufocante. Quando você vai falar com alguém, as pessoas te julgam, as pessoas te culpam. Por que você tá assim? Não é pra culpar. É um processo.
tá? E eu convido vocês a virem comigo nessa jornada, a vir comigo nesse processo. Então, minhas lindas, beijos. Gratidão por tudo. E até a próxima. Até amanhã, às 8 horas. Tá bom?